Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian e como vocês podem ver, tem uma pilhinha de livros aqui do meu lado. E no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de um assunto que eu já falei aqui no canal, que são dicas de como ler livros em inglês, do que funcionou pra mim e também indicar alguns livros aqui pra vocês. Mas apenas lembrando que eu não sou professora de inglês, não tenho nenhuma didática assim pra poder dar aula. Todas essas dicas que eu estou falando foram dicas que funcionaram pra mim nessa minha experiência pessoal de vida. E também relembrando que eu sei que eu tô falando de um lugar bem privilegiado, porque eu fiz aula de inglês por mais de 10 anos, então também reconheço isso. Mas antes de começar falando das minhas diquinhas e das indicações, já aproveita para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, o Instagram, que é o Editora Ruvian. E eu também faço lives de leitura lá na roxinha com Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Essa minha vontade de querer começar a ler livros em inglês veio dos livros favoritos que eu lia, de vários livros que eu lia, relia porque eu amava, que eu falava assim, putz, eu tenho vontade de conhecer esse texto original, saber como é a versão original da história, porque querendo ou não, algumas coisas acabam se perdendo da versão do texto original em inglês para a tradução. Então, eu queria ter acesso a essa obra original sem a tradução para poder ver como é que era. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, que foi assim que comecei, quando você tá querendo começar a ler inglês, você fica um pouco inseguro, pega para ler um livro que você já leu ele mais de 1000 vezes em português, aquele livro favorito que você vive relendo, que você sabe de cor todas as passagens, que tipo assim, só você bater o olho, você já lembra a citação, porque eu sinto que isso facilita bastante e ajuda também. Eu fiz isso com alguns livros, como foi o caso dos livros da série de Harry Potter, mas eu falo assim, para livros de fantasia vocês tomem um pouquinho de cuidado, porque ainda assim acaba sendo um pouco complicado você conhecer todo esse mundo em inglês, porque tem uma diferença do português para o inglês. Então, com livros de fantasia, fiquem atentos. Mas então eu acabei relendo vários livros da série de Harry Potter em inglês. Eu também peguei um de Percy Jackson, que aqui temos também Going Bovine, da Libba Bray, que em português é Louco aos Poucos, que esse daqui foi o livro que realmente me motivou a querer ler inglês. Porque né, no livro em português tinha umas passagens que a autora falava sobre português, escutar umas canções em português, e eu queria ver como é que estava isso daqui na obra original, e foi bem interessante. E como eu falei, eu também li alguns livrinhos do Rick Riordan. Aqui temos o Último Olimpiano, que eu li o primeiro, eu li esse último em português várias vezes, eu falei, vou pegar aqui para poder ler em inglês, e eu gostei bastante. Foi uma outra experiência que eu tive muito boa. E eu também reli A Culpa das Estrelas, do John Green, em inglês, que também, pra mim, ajudou bastante. Outra dica que eu dou é que pra quem tá querendo começar a ler inglês, mas quer pegar um livro, uma coisa tipo assim, que você nunca leu em português, que você nunca conhece, ou que ainda tem um nível meio básico, uma pessoa que se sente um pouco segura, a minha dica é leia graphic novels, HQs, porque é muito bom. O vocabulário é muito pequenininho, porque a parte escrita é pequena comparado com o livro. E também tem vários desenhos, as ilustrações que podem acabar ajudando e podem acabar dando uma força. E dito isso, vamos falar um pouco das minhas indicações para essa categoria. Temos aqui O Estranho Mundo de Jack, que na verdade não é uma HQ, é um livro de poema, mas é um livro de poema tipo assim, bem simplesinho, com vocabulário bem tranquilo, não é gigante, e é um livro que tem várias e várias ilustrações. Então eu acho que, apesar de não ser uma HQ, uma graphic novel, é um livro bem único, bem único que eu tô colocando aqui nessa categoria, porque eu acho que eu sinto que pode funcionar. O poema é bem pequenininho, bem simples, inclusive foi esse poema que acabou inspirando ao filme, e a cada página de poema tem uma ilustração, então acaba sendo bem tranquilo para poder ler. A próxima indicação que eu tenho é uma indicação que os fãs de Avatar vão acabar amando, que é aqui essa graphic novel The Search, que vai contar a história da mãe do Zuko e da Azula, da jornada dos dois para poder encontrar essa mãe dele, também dessa aventura do time Avatar. E pra mim foi uma sensação muito gostosa ler essa graphic novel, que se passa após acontecimentos do livro 3, que é a última temporada de Avatar, a Lenda de Aang. E foi sensacional, que eu ia lendo, eu consegui escutar a voz dos personagens na minha cabeça. E tem muito elemento aqui que você consegue se conectar com a série original. E eu senti que o pessoal conseguiu manter a mesma essência dos personagens. Então, se você tá querendo começar a ler inglês, tá querendo pegar uma HQ, uma graphic novel e é fã de Avatar, pega The Search, porque não tem erro. Nós temos também Pumpkinhead, da Rainbow Rowell. E para finalizar, também temos aqui essa
Fangs, que é essa graphic novel, essa HQ que vai contar a história de amor entre uma vampira e um lobisomem. E eu achei, tipo assim, simplesmente tudo. Pra quem tem um nível de inglês mais intermediário e quer ler um livro que nunca leu em português, mas quer pegar um livro em inglês para poder ler um livro inédito, que você não conhece a história, ou talvez a escrita do autor, eu recomendo muito você pegar livro infanto-juvenil ou young adult, um livro contemporâneo, porque eu sinto que o vocabulário do livro é um vocabulário que você está mais acostumado a usar em dia a dia, vocabulário que aparece em série, filme, que você tem conversação nas aulas, então é um vocabulário mais de dia a dia que as pessoas usam normalmente, então eu sinto que isso daí é ótimo e acaba facilitando as coisas. Então, se você tem um nível mais intermediário, tá à procura de algum livro para ler, tenta focar em livro infanto-juvenil ou young adult, porque tem uma linguagem muito mais contemporânea do nosso dia a dia. Não inventa de pegar uns livros de romance de época, livro que se passa na década passada, porque, querendo ou não, tem alguns vocabulários, algumas palavras que não são tão usados por a gente no dia a dia. Tem alguns elementos que não são mais aqui do nosso momento, não são elementos contemporâneos, e isso pode dar uma travadinha. Então, bora para as indicações. É impossível não falar de A Culpa das Estrelas, do John Green. Inclusive, esse foi um dos primeiros livros que eu acabei lendo em inglês, porque eu já tinha lido primeiro A Culpa das Estrelas em português, gostei bastante e comprei para ler em inglês. E por ser um livro contemporâneo, com um vocabulário bem tranquilo, desse tipo de vocabulário que a gente conhece do dia a dia, é um livro super tranquilo para você conseguir ler, caso você tenha um nível de inglês mais intermediário. E vamos prosseguir para as nossas dicas, porque temos aqui Virgin River, aqui da Robin Kerr, que basicamente é esse livro daqui que deu origem para a série da Netflix. E também tem uma linguagenzinha bem mais contemporânea. Eu acho que ele é new adult por aí, mas ainda assim é uma linguagem bem contemporânea, é um livro tranquilo para você poder ler, não tem muita assim dificuldade. Outros dois livros assim que eu li que tem essa linguagem mais contemporânea, mais tranquilos para poder ler, um deles é Room, da Christina Lauren, que é new adult também, eu gostei bastante, o vocabulário é bem tranquilozinho e a história, nossa, é maravilhosa, é tudinho pra mim. E agora nós vamos falar sobre os livros de fantasia, porque eu sempre estou falando de livros de fantasia aqui no meu canal. Eu trago resenhas de livros de fantasia que eu li em inglês, e aí sempre tem a famosa pergunta: Bruna, pra quem você recomenda esse livro? Pra quem você acha que deve ler esse livro? Em questão de livros de fantasia, eu acho que você tem que ter um nívelzinho de inglês um pouco mais avançado. E eu acho que também tem a questão seguinte: se é um livro de fantasia de baixa fantasia, com elementos mais contemporâneos do nosso dia a dia, eu acho que é tranquilo de ler, acaba sendo mais fácil. E eu tenho aqui algumas dicas. Para poder começar, nós temos o livrinho aqui, deixa eu pegar, Julian the Phantoms, que é a novelização da primeira temporada, é um livro infanto-juvenil. E é um vocabulário bem simples, porque é um livro para crianças de 12 anos, que é essa classificação indicativa do livro. A fonte do livro é gigante e o vocabulário é bem tranquilinho. Então, apesar de ter uns elementos sobrenaturais, igual fantasmas que voltam à vida, acaba sendo um livro bem tranquilo de ler. Por ser um livro infanto-juvenil, voltado para um público de 12 anos, o vocabulário não é complexo, então acaba sendo bem fácil de ler. E é um livro particularmente pequeno, porque a fonte é gigante, e dentro dele ainda tem umas fotinhos da série para poder mostrar um pouco. Outro livro assim que eu já li, que também tem elementos de fantasia, uma pegada mais contemporânea do nosso dia a dia, é da duologia These Wits Don't Burn, da Isabel Sterling, que basicamente aqui nesse livro a gente vai conhecer a Hannah, que ela é uma bruxa, ela acabou de terminar com a namorada, então ao mesmo tempo que a gente vai ver todos os problemas do coven das bruxas, a gente também vai acompanhar os problemas da vida dela, de adolescente, dos amores, das decepções. Acaba sendo um livro tranquilo de ler, por mais que tenha essa pegada da bruxaria, dos covens, das bruxas, não é algo assim tão complexo. Temos Carry On, da Rainbow Rowell, que é um livro de bruxos, de bruxaria, e é um livro também que tem uma linguagem bem adolescente, bem contemporânea, então acaba facilitando. E por mais que aqui nós temos um mundo de magia, com seres fantásticos, uma escola de magia, eu não achei assim tão complicado, porque me remeteu um pouco ao universo que existe de Harry Potter, de um universo já pré-existente. Então eu achei que, tipo assim, alguns elementos você já meio que conhece, você já tem meio que uma ideia, porque são universos bem similares, questões bem similares. Então eu achei que acabou sendo tranquilo esse universo que a autora criou. E agora eu vou entrar na categoria de livros de fantasia que eu li e que mesmo assim eu fiquei, meu Deus, tá difícil. A mamãe aqui tá tensa porque, tem um vocabuláriozinho mais difícil, tem alguns elementos que você fica assim, ai meu Deus,
tô suando frio, tá meio complicado. Quando eu fui pegar pra ler This Violent Lights no início do livro, meu Deus do céu, eu falei assim, gente, desaprendi inglês, não sei nada de inglês, como assim, que é isso? Demorou um pouquinho para eu poder me acostumar com a narrativa, com o vocabulário do livro, até porque é uma história que se passa na década de 20, em 1920, por aí, em Xangai. Então, vários elementos que o pessoal colocava, construções típicas de Xangai da década de 20, eram questões que eu não tinha, assim, muita familiaridade. Então, para mim, foi um pouquinho complicado. Sem contar que aqui nesse livro, algumas passagens, a autora colocou algumas frases, frases em chinês e não tinha tradução, e algumas frases em francês e que também não tinha tradução. Então você ficava assim, tá bom. Algumas palavrinhas ou outras você conseguia pegar o significado, mas umas outras lá eu ficava, vou ler essa frase aqui de novo, vou tentar ler isso daqui mais de uma vez pra ver se eu pego o contexto da coisa. Então no início foi uma leiturazinha difícil, que eu fiquei assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Mas a gente conseguiu fazer dar certo e no fim foi um livro que eu acabei amando. Outro livro assim que eu também tive um pouquinho de dificuldade com o inglês foi aqui em Chain of Iron, porque é um livro mais de época. Eu comecei a escutar primeiro no audiobook, aí quando percebi, eu tô conseguindo pegar tudo pelo audiobook, então eu vou pro livro. Até que eu consegui pegar tranquilo, mas por ter alguns elementos um pouco mais de época, porque não é um livro atual, não é um livro contemporâneo, tem alguns vocabulários assim com que você não está tão acostumado, mas depois que eu peguei o jeito foi tranquilo. E para finalizar, eu tô aqui com esse box da V-Shop, que é um box de edição de colecionador da série Tons de Magia, Shades of Magic, eu acho que esse é o nome. E basicamente, quando eu fui ler o primeiro livro em português, que é esse daqui, Um Tom Mais Escuro de Magia, eu já achei meio confuso esse conceito de 3 Londres, foi difícil entender, eu fiquei um pouco confusa, não vou negar. Aí quando eu fui ler em inglês, eu me senti um pouco burra, porque da primeira vez que eu li em português eu não tinha entendido muito bem. Agora eu não entendi menos ainda. Mas eu fui continuando com a leitura, foi se tornando mais fácil. E agora eu acho que entendi. Então, no início eu passei uns perrengues, mas no fim foi tudo certo. E agora eu acho que eu entendi esse conceito. E eu acho que é importante também ressaltar outras dicas que funcionaram pra mim, que eu recomendo para as pessoas. Quando você vai ler um livro em inglês, sempre tenta pegar um livro que esteja compatível com o seu nível de inglês. Então, se você é uma pessoa que está bem iniciante no básico, não vá pegar um livro de fantasia complexo para poder ler, ainda mais um livro de alta fantasia. Não vai, que é difícil. É um clássico super conceituado, que às vezes a linguagem, assim, o vocabulário é complicado e você vai ler, você vai ficar frustrado porque você não está entendendo, aí você vai desistir. Então, acho que é muito importante você saber o seu nível de inglês para poder pegar livros que sejam compatíveis com o seu nível. Outra coisa que o pessoal sempre fala para não fazer, e que para mim eu concordo com isso, foi algo que funcionou comigo, que é o seguinte: desapega do dicionário, não fica preocupada em ter que procurar cada palavrinha no dicionário. Tipo assim, tô lendo, não achei, vou no dicionário. Tô lendo aqui, não achei, não entendi a palavra, vou no dicionário. Anota a palavra e depois você procura no dicionário, mas no momento da leitura, tenta entender o contexto da frase, porque se toda hora você for para a leitura, para pegar o dicionário, não vai fluir. Para mim, pelo menos, isso é uma coisa que não funciona. E para finalizar, sempre que você quiser ler algum livro em inglês, só que você tá na dúvida se você vai conseguir entender ou não, se vai ser fácil ou não, do vocabulário e da narrativa, na Amazon você pode pegar uma amostra grátis desse livro, aí você pode ler e você consegue ver se mais ou menos você entendeu, se está sendo tranquilo ou não, que isso daí é uma coisa que eu sempre faço. Se eu quero comprar algum livro em inglês que eu nunca li em português, eu dou uma bisoiada nessa amostra grátis da Amazon, eu leio esse primeiro capítulo, vejo se eu tô entendendo, se tá sendo interessante, se eu devo gostar, e aí eu compro. Assim, nós chegamos ao final do vídeo, e eu realmente espero que vocês possam ter gostado dessas dicas, que eu resolvi refazer esse vídeo, que há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo assim no canal, mas dessa vez resolvi atualizar ele, trazendo novas dicas, novos livros, e eu realmente espero que vocês possam ter gostado. Então, muito obrigada, e não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana aqui no História Ruvian, e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, porque a gente sabe que o público gosta desse tipo de vídeo, que se interessa por esse tipo de vídeo, que ajuda. Então compartilha aí e me conta aqui nos comentários se vocês gostaram das dicas, se vocês gostariam de ver mais conteúdos desse estilo e o que vocês acharam dos livros que indiquei, se vocês conhecem ou não. Me contem aqui que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!